A Oficina Nativa da Produção à Técnica é um projeto incentivado pela Lei Aldir Blanc da Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco e realizado pelo Coletivo Nativa, rede colaborativa de mulheres profissionais da cadeia produtiva de cultura de Pernambuco. Oi, gente, eu sou Júlia Almeida e hoje daremos início a uma série de encontros cujo tema é produção, onde a gente vai ter a oportunidade de aprofundar o nosso conhecimento acerca dessa área de atuação que é muito ampla e muito diversa. Então, no decorrer desses encontros, a gente vai ter a oportunidade de trabalhar as ramificações da função, as ramificações da profissão produção, né? A gente vai poder fazer um detalhamento de algumas das principais áreas de atuação da produção. Inclusive, eu gostaria de aproveitar a chance e falar da importância desse movimento que o Coletivo Nativa está fazendo com esse projeto, né? A gente está vivendo um momento muito delicado e estamos tendo aqui a oportunidade de levar um pouco do nosso conhecimento para profissionais que estão buscando, na verdade, a sua inserção no mercado, em tempos tão complicados, tão difíceis de pandemia, e também de pessoas que não necessariamente são da área, mas que têm curiosidade, afinidade, que têm interesse em entender como é que funciona, quais são os bastidores que fazem o show ou o projeto acontecer. Então, eu sou muito grata por fazer parte dessa rede colaborativa de mulheres, dessa rede de apoio, que está sempre se reunindo, construindo, está sempre buscando alternativas de inserir novas profissionais com ações e projetos como esses que a gente está tendo a oportunidade de realizar agora. E fica aqui, então, o registro, né, do meu agradecimento e do meu orgulho de estar junto a mulheres tão maravilhosas, construindo junto, lutando junto por um espaço de trabalho mais justo, mais valorizado, mais igualitário. Então, mulheres, amo vocês, um beijo grande para todas vocês. Bom, passado esse momento de agradecimento especial, né? Eu sou uma pessoa emocionada. E antes de começarmos de fato com o nosso conteúdo, eu gostaria de me apresentar para quem ainda não me conhece. Então, pessoal, eu sou Júlia Almeida, sou produtora executiva e artística, trabalho no ramo cultural há aproximadamente 6 anos. Sou formada em História, licenciatura plena em História, né? E uma curiosidade é que eu fui me envolver com cultura, mais precisamente com a música, a partir dessa graduação. Eu tinha muitos amigos músicos que tinham banda, alguns que tocavam por hobby, outros que já tocavam por profissão mesmo. E aquele convívio foi me abrindo muitos olhos para outras possibilidades de área, sabe? Eu me via cada vez mais imersa nesse mercado da música, mesmo sem saber, mesmo sem conhecer o mercado da música. Eu acabei me envolvendo muito, né? Porque de repente eu estava frequentando ensaio, eu estava dando pitaco, eu estava cuidando de rede social, eu estava ajudando a fazer repertório, eu estava estudando o conceito e identidade artística, eu estava planejando eventos na faculdade, enfim, uma série de funções e atividades que eu desempenhava meio que na brincadeira, entre aspas, que eu nem sabia o que era, eu não sabia o que era produção. E aí foi me acendendo um alerta, né? Opa, tem alguma coisa aqui muito legal, uma movimentação que está instigando minha criatividade, que está me inspirando. Então, eu comecei a investir no conhecimento, né? Eu comecei
a buscar workshops, oficinas, cursos, a pesquisar mais sobre os assuntos que me interessavam, que geralmente era mais ligado a gerenciamento de carreira e a produção executiva. Enfim, a partir desse momento, foi justamente um período que eu concluí a graduação, que eu terminei a faculdade, e aí eu decidi fazer uma pós-graduação, né? Até ali, aquele momento, eu já tinha tido algumas experiências profissionais, já tinha feito alguns cursos na área, inclusive foi um momento também que eu tinha começado a trabalhar com cenografia, que foi um período que me abriu muitos olhos para a sensibilidade do fazer artístico e, mais importante, para a importância de que cada profissional dentro da cadeia produtiva da cultura, como cada profissional realmente faz a diferença. Então, eu resolvi fazer uma pós-graduação em gestão e produção cultural com ênfase em eventos, que foi também um momento bem importante, que foi onde me abriu um leque de possibilidades, né? No sentido de uma infinidade de caminhos que a produção cultural te possibilita, né? A partir dessa caminhada, eu vim carregando uma bagagem de algumas experiências muito significativas, assim, como trabalhar no Festival Pré-Amp, na Mimo, no Dia da Música Edição Recife, no Coquetel Molotov, na Festa da Música do Rock na Calçada, que é um evento que eu guardo com muito carinho no meu coração. Enfim, eventos de diferentes portes, com equipes diferentes, recursos diferentes e, o mais importante, que me possibilitaram permear também em funções diferentes dentro das áreas de atuação da produção, sabe? Porque, por exemplo, no Festival Pré-Amp, que eu acho que foi minha primeira experiência com festival, foi lá no comecinho mesmo, eu trabalhei como assistente de produção executiva. Já no Molotov, que é uma experiência atual, eu exerci uma função de assistente de produção técnica. No Dia da Música, eu já trabalhava como produção geral, ou seja, eu fui passando em algumas áreas de atuação da produção, que foi também o que implicou positivamente hoje no meu desenvolvimento profissional, assim, até para eu entender quais são as áreas de atuação da produção onde eu tenho mais afinidade, onde eu tenho mais habilidade. Então, assim, foi muito enriquecedora todas essas experiências para mim, que eu vou carregar para o resto da minha vida. Tanto é que, atualmente, eu trabalho com produção executiva e artística do cantautor e guitarrista pernambucano Fernandes, e também na produção executiva da La Essência Experiências Culturais, que é uma empresa que trabalha com alguns artistas, como Maestro Spock, Spock Frevo Orquestra e Vinícius Barros. Então, galera, é isso, né? A apresentação devidamente feita. Agora vocês já conhecem um pouquinho aí da minha história. Então, vamos de fato ao que interessa, né? E aí, eu já começo assim, com essa perguntinha aí para vocês. Tu é produtora e tu faz o quê? É a pergunta que não quer calar, o que finalmente faz a produção. Gente, eu quis muito trazer esse questionamento que parece bem bobo, bem inofensivo, mas nem tanto, viu? Porque eu já me deparei com muita gente que não entende qual a função ou o papel da produção em um projeto. Inclusive, meu povo, pasmem, acontece muito dentro do próprio meio, né, do próprio mercado cultural. E olha, na minha família também. Tem muita gente, sempre tem um ou outro que chega para querer entender qual é a minha profissão, o que eu faço, como eu faço, qual o papel da minha profissão. Então, assim, pensando dessa maneira, eu acho que nada mais justo do que a gente iniciar falando de maneira ampla, geral, para que todo mundo possa entender o que é que faz o produtor cultural, o produtor executivo, o produtor artístico, o produtor geral, mas o que faz a produção de fato, gente? O que é que esse povo faz, pelo amor de Deus? Enfim, bora lá.
Qual o papel da produção? Para começar, eu diria que o termo produção, ele é bem genérico, né? Quando eu me refiro à produção, eu posso estar falando de diversos profissionais de várias áreas de atuação da produção. Posso estar me referindo ao produtor cultural, ao produtor executivo, ao assistente de produção, direção de produção geral, enfim, por aí vai. Então, a princípio, vamos trabalhar o papel da produção de uma maneira geral, para que a gente tenha um entendimento mínimo da profissão, para que no decorrer dos nossos encontros a gente vá aprofundando em algumas dessas áreas de atuação, como eu já falei, né? E aí, pensando dessa maneira, eu respondi aí no slide para vocês em palavras-chave dos principais papéis da produção, né? Que eu coloquei para vocês aí, que é pensar, projetar, planejar, organizar, promover e produzir. Gente, a profissão produção, ela surge a partir da necessidade de conexão entre o produto e o criador. Produto, eu falo produto aí com aspas, de uma maneira bem superficial, tá? Então, assim, é o tipo de profissional que contribui para diversas resoluções de problemas ao campo da produção e da fruição da arte e da cultura como um todo. Basicamente, a produção ela pode atuar em diversas frentes de um projeto, seja uma função ou etapa específica, ou seja um profissional que está desde a concepção do projeto até a finalização dele. Então, assim, partindo dessa perspectiva, o produtor ele pode desempenhar muitas funções, desde a construção do conceito para o produto, até a criação dos planos do projeto, o desenvolvimento do cronograma, a criação de orçamentos, contratação de equipe fornecedor, delegação de funções, enfim. Inclusive, muitos produtores também trabalham com a captação de recursos, seja ela pública ou privada. Ele é o profissional que está atento a todas as etapas de um projeto, sendo um canal de comunicação direta para a resolução de problemas junto a toda a equipe, sabe? Em linhas gerais, para que um projeto seja planejado, desenvolvido, executado, é crucial que exista uma base desses processos, e a produção é justamente uma parte importante dessa base que viabiliza e realiza o que foi pensado, seja pelo artista, seja pelo público ou por um outro cliente específico. A produção, ela vem com o papel de desenvolver a ideia a partir do que foi construído no projeto. Então, ela faz o planejamento de como o projeto pode ser executado, organiza as etapas dessa produção, promove, executa e finaliza. E aí, em toda essa construção, existem várias áreas de atuação da produção, executando esses papéis que eu acabei de mencionar aqui para vocês. Então, assim, como eu falei lá no comecinho, essa é uma resposta generalizada e introdutória para que vocês comecem a ter um entendimento da amplitude da profissão e de como a gente vai trabalhando no decorrer do nosso percurso aqui. Mas, assim, outra coisa que eu acho bem legal de falar e muito pertinente é que entre a ideia e a execução de qualquer projeto, o caminho é bem longo, viu, gente? Existe uma distância muito grande aí nesse percurso. Então, para mim, não existe uma definição melhor para a profissão de produtor ou produtora do que realizador ou catalisador da ideia. É o profissional nas suas mais diversas áreas de atuação que materializa as ideias artísticas ou culturais. Então, assim, dentro das suas áreas de atuação, das suas expertises, a produção como um todo é o profissional que faz acontecer, digamos assim. É o profissional que dentro de um projeto existem vários produtores lá dentro da equipe de um projeto. E claro, né, não é esse produtor que executa todas as funções dentro de um projeto, mas cada um dentro da sua área de atuação de produção, ele consegue fazer o projeto acontecer, ele viabiliza o acontecimento, a execução do projeto. Então, eu costumo dizer que o produtor cultural,
executivo, artístico, produtor geral, enfim. Os produtores, enfim, eles são realizadores, eles são catalisadores da ideia. São profissionais que vão tirar a tua ideia do papel e vão fazer acontecer, vão arrumar uma maneira de organizar todo aquele projeto e fazer acontecer. E aí vem justamente nessa ordem, não necessariamente nessa ordem, mas o ideal nessa ordem que eu falei para vocês, que é justamente pensar, projetar, planejar, organizar, promover e produzir. Tudo isso partindo do princípio de que o produtor ele é um realizador e um catalisador de ideias. Ele é a mão realizadora do projeto. Isso é bem importante frisar, porque é realmente um trabalho muito, muito difícil, assim, né? É um trabalho muito, muito complexo. A gente fala, assim, sobre as etapas de um projeto e parece até simples, mas é um trabalho muito complexo que demanda muita gente, demanda muito, muito tempo, demanda muita atenção. Então, eu tenho muito orgulho, inclusive, de falar que a produção é sim a catalisadora de ideias e a realizadora do projeto, assim, é o que faz o projeto acontecer, é o que tira o projeto do papel, é o que coloca no papel e que tira do papel também para fazer o projeto acontecer. E aí, meu povo, partindo aí desse conhecimento básico, entendendo minimamente o papel da produção, surge aí outra pergunta. Quero trabalhar com produção, e agora? Bom, eu vou logo respondendo com a brincadeira aí que eu fiz em forma de GIF, que não é uma boa ideia. Eu não podia perder essa piada, viu? Mas é só brincadeira, viu, meu povo? Apesar de que eu também acho bem importante falar as dores da profissão, aquelas, né, que falam as dores e as delícias da profissão. Muita gente nem imagina ou tem entendimento do BO que é trabalhar com produção, sabe? É um rolê muito cansativo, porque você lida com pessoas o tempo inteiro, você precisa se comunicar o tempo inteiro. Então, se você não souber se comunicar com clareza, se você não tiver feeling aí para comunicação, para essa troca, para o entendimento das especificidades das coisas, para o networking, vai ser um pouquinho difícil para você, amiga. Talvez seja mais interessante aí você tentar buscar outra área aí que você tenha afinidade, que você tenha outras habilidades. Bom, brincadeiras à parte, eu também, em contrapartida, digo também que é um universo de possibilidades, né? Uma profissão que te conecta a muitas pessoas, a muitos lugares, e principalmente no meu caso, me faz estar mais próxima da música e da cultura como um todo, que é realmente o que me instiga, sabe? O que me inspira. Então, passado aí o sustinho, esse choquinho de realidade que eu dei em vocês, para trabalhar com produção, e agora, o que é que faz? Olha, gente, eu diria que para trabalhar com produção, em primeiro lugar, é muito importante que você tenha amor, respeito e dedicação pelo que você faz, né? Tanto pelo seu trabalho quanto pelo trabalho do outro. A partir desses princípios básicos, você vai desenvolvendo as suas habilidades, as suas aptidões, enfim. Mas é muito importante que você tenha essa consciência, sabe? Porque trabalhar com produção, você está sempre se doando, né? Você está sempre em contato com o outro, está sempre se doando para o outro, está sempre trabalhando em prol de um bem cultural ou de um bem do outro também. Então, é muito importante que você tenha essa consciência de que se você não for com amor, com dedicação, sabe, com respeito, generosidade, não vai dar para você, entendeu? Mas aí, para iniciar
qualquer trabalho, é importante que você conheça o seu produto. Eu coloco o produto aí com muitas aspas, porque é difícil, né, para um artista, banda, muitas vezes enxergar a sua arte como um produto ou negócio, como algo que não está à venda, aliás, que está à venda, desculpa. Então, eu me refiro aí a produto de uma maneira bem superficial, como eu já me referi também outras vezes. Então, para isso, justamente, existem os empresários e produtores, né, gente? São profissionais que buscam entender o fazer artístico para poder desenvolver e promover esse trabalho. Então, para começo de história, é essencial que você conheça bem o seu produto, sabe? Que você conheça a história daquele projeto, as ações que aquele produto quer desenvolver, o público-alvo, para que a partir dessas informações você possa desenvolver o conceito daquele produto. Outra coisa muito importante que todo produtor precisa entender minimamente sobre legislação, sabe? Porque, principalmente para quem quer trabalhar com produção de eventos, usando o exemplo de um show, um festival de música, é necessário você ter contato com a CTTU, com a Anvisa, Corpo de Bombeiros, CREA, ECAD, Segurança do Trabalho, Saúde e Meio Ambiente, Serviço Médico de Emergência, Polícia Militar, a Prefeitura da sua cidade, o Juizado da Infância e da Adolescência. Então, assim, todos esses órgãos, né, é o básico para trabalhar com produção de projetos nesse eixo. Mas é claro que, assim, você vai pegando o traquejo com o tempo, estudando e com as experiências, isso vai te permitindo conduzir cada vez melhor essas vivências a partir das necessidades e especificidades do seu trabalho, da função que você desempenha, né? Inclusive, uma coisa bem importante claro, né? Isso ao longo do tempo, né? Ao longo das suas andanças, das suas experiências, é ampliar a sua rede com o tempo, né? A sua rede de contatos, a sua rede de parceiros. Outro ponto muito importante que eu coloco aqui no slide é o trabalho em equipe. Gente, para quem deseja se profissionalizar na área, é preciso saber que o trabalho de equipe é fundamental. Você precisa gostar de trabalhar em equipe, saber trabalhar em equipe, porque, assim, na produção a equipe é um elo forte e a comunicação entre a equipe é tudo, gente, é extremamente importante. Inclusive, eu não sei porque eu não coloquei no slide, mas ser uma pessoa comunicativa também é essencial nessa profissão, né? Um bom produtor, ele precisa se comunicar bem, se comunicar com clareza, com toda a equipe envolvida no projeto. Ele precisa gostar e saber se comunicar. Principalmente quando ele está fazendo a gerência, né? Quando ele está gerindo uma equipe, porque você precisa entender um pouco do trabalho de toda a equipe e precisa manter a comunicação entre todos os setores, né? Eu costumo dizer que o bom funcionamento de uma equipe é a garantia de sucesso em qualquer projeto, e eu realmente acredito muito nisso. Então, produção, é muito importante que você esteja atento à sua equipe, à comunicação, e eu também trago aqui algumas características que fazem sim um diferencial num produtor. Não necessariamente você precisa ter todas essas características, mas a gente sabe que alguns desses adjetivos aí, dessas características são fundamentais para o trabalho mesmo, né? Para a nossa rotina, para o nosso dia a dia de trabalho. E aí tem agilidade, flexibilidade, versatilidade, iniciativa. Uma das coisas que eu acho que é fundamental para o produtor é ter a habilidade para solucionar problemas. Gente, o produtor, ele é o solucionador de BO, entendeu? É a pessoa que vai receber o problema e precisa sempre pensar na solução daquilo, sabe? Então,
essa habilidade de pensar na solução dos problemas é realmente uma coisa muito importante para a produção. A capacidade de liderança também é fundamental, porque em muitos momentos você se vê na necessidade de gerir uma equipe, de estar fazendo a coordenação de uma equipe ou de outros produtores. Então, é muito importante que você tenha essa capacidade de liderança. E quando eu falo também em conhecimentos gerais, é aquilo que eu também já falei para vocês sobre a gente entender um pouquinho de tudo, conhecer um pouquinho de tudo dentro da nossa área. Por quê? Porque aqui no Brasil a gente tem muito aquela cultura do faz tudo, né? Isso acontece muito aqui. Então, todo mundo faz um pouco de tudo, sabe um pouco de tudo, e a produção, a partir do momento que ela está gerindo uma equipe, é importante que ela tenha esse conhecimento, pelo menos mínimo do trabalho do outro, de como funciona, até para que você saiba como cobrar aquele trabalho, como cobrar o resultado daquele trabalho, sabe? Então, quando eu falo aí em conhecimentos gerais, eu falo nesse sentido. E é isso, produção. Então, já deu para ter uma boa noção aí a partir desse nosso primeiro papo. Já deu para ter uma boa noção do que te espera, né? Então, é preciso ter disposição, é preciso estar muito atento aos detalhes. E olhe que isso é só o basicão, é o básico do básico, é o geral. A cabecinha de vocês aí eu tenho certeza que já deve estar fumaçando, cheia de ideias. Mas por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado dessa introdução, desse momento de introdução, desse nosso primeiro papo. Espero também que vocês estejam aqui no nosso próximo encontro. Inclusive, no nosso próximo encontro, a gente vai falar um pouco sobre as ramificações da função produção, que é um detalhamento que eu já comentei com vocês, é um detalhamento das áreas de atuação da produção que a gente vai fazer. E aí, inclusive, no próximo encontro, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre produção cultural. E eu tô super ansiosa por esse encontro, então eu espero vocês. Espero que estejamos aqui juntos mais uma vez para trocar essa ideia. E aí, galera, se você gostou, ou se você quer trocar uma ideia, ou se você quer mandar uma sugestão, ou tá com uma dúvida, quer conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, então entre em contato com a gente através do Instagram ou do e-mail. Manda e-mail ou manda direct para a gente poder conversar. Inclusive porque a partir do próximo encontro eu vou começar a compartilhar conteúdos exclusivos para quem se interessar a partir do link do Google Drive. Então, assim, fiquem atentos, entrem em contato para a gente se conhecer, para a gente trocar ideia, para a gente tirar dúvida, trocar figurinha. E é isso, meu povo. Até a próxima e um beijo para vocês.